Quem está feliz de estar na casa do Senhor hoje? Diga amém. Hoje é um dia que muitos trabalharam, né? Mas tem muita gente viajando e eu gostaria de, antes que a gente esqueça, orar por aqueles irmãos nossos que estão viajando, para que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo acidente, de todo mal, de toda ação do maligno. Senhor, colocamos a vida, ó Pai, do pastor Bira, do pastor Zé Miguel e de tantos outros irmãos que estão em viagem. Senhor Deus, venha guardá-los, venha estar, Senhor Deus, com a Tua mão forte, livrando de todo laço, de todo mal, de todo incidente maligno, ó Pai. Senhor Deus, protege e guarda-os na saída e na chegada. Senhor Deus, que eles possam sentir também, ó Pai, a Tua presença e o toque do Senhor, ó Pai, onde eles estiverem. Meu Deus, venha guardar cada irmão, ó Pai, em nome de Jesus. E, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor também fale conosco, ó Pai. Eu peço graça a Ti, ó Pai, porque a nossa confiança e a nossa capacitação vem de Ti. Ministra, ó Pai, sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Amém. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba. Não é o lar Berseba, irmãos. Chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Esse texto, então, está falando do profeta Elias, né? Só para a gente lembrar, o profeta Elias foi um homem muito usado pelo Senhor, um profeta que nós não conhecemos muito da história dele pregressa. A história de Elias começa no capítulo 17, aqui do primeiro livro de Reis. E ele já aparece como servo do Senhor, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, sendo usado em maravilhas, sendo usado em milagres. Logo no início, né, do capítulo 17... ele já prediz sobre Israel uma grande seca, e isso se cumpre. E ele é sustentado depois de uma forma milagrosa por corvos. E ele vai até a casa de uma viúva, e naquela casa Deus também opera um milagre, que a farinha e o azeite não cessam. E ali o Senhor vai sustentando o profeta e operando milagres. A partir dali, o filho dela também morre. O Senhor da graça, Elias, vai e ressuscita o filho dessa viúva. Né? A mulher já era viúva, coitada, ainda morre o filho. Né? E o Senhor vai e opera maravilhas. E talvez o auge do ministério do profeta Elias é quando ele chega no capítulo 18 e ele enfrenta 450 profetas de Baal e mais 400 outros profetas de outras divindades. Então os irmãos devem estar lembrados daquele episódio. Ele desafiou os profetas de Baal. E Baal era uma divindade que naqueles dias estava sendo muito adorada em Israel. Mas Deus nunca poderia suportar dividir a sua glória com nenhuma divindade, porque Deus é o único Deus vivo e poderoso. E naquele momento, então, Israel está caindo na idolatria por influência principalmente de Jezabel. Jezabel era a mulher do rei e ela era sacerdotisa dessa divindade Baal.
Então, Elias faz um confronto, um desafio com aqueles servos de Baal. A gente pensa, mas Deus é poderoso realmente, e lógico que Deus ia ganhar. Mas, se a gente contextualizar hoje, imagine você ir num terreiro de Saravá, chamar 450 pais de santos para invocarem os espíritos dele e você sozinho orar para ver quem é Deus. Precisa ter fé, precisa ter muita unção do Senhor para fazer uma coisa dessa. E ele vai lá e os profetas de Baal ficam a manhã inteira invocando aquele Deus e se cortam e se mutilam. E ele até zomba, e fala, olha, gritem mais alto. Talvez ele esteja fazendo alguma necessidade, talvez ele esteja dormindo. Até que ele vai e reconstrói o altar do Senhor e encharca de água, põe o holocausto ali, e ele ora e diz que desceu fogo do céu e lambeu toda a água que havia sido derramada sobre aquele holocausto. E a partir daquele momento, então, Israel tomou uma posição, porque Israel estava meio, como alguns crentes às vezes estão, em cima do muro, e daí Israel, só o Senhor é Deus, depois de cair aquele fogo tremendo. E então, após isso, os profetas de Baal são assassinados, são mortos, por ordenança de Deus. E daí nós chegamos nessa situação aqui do capítulo 19. Então, o profeta Elias já tinha grande experiência com Deus, já tinha sido bastante usado pelo Senhor, mas ele ficou perturbado com a acusação de Jezabel. Jezabel é um tipo bíblico que representa toda espécie de espírito maligno, opressivo, perverso que existe no mundo. E isso é uma coisa que acontece com a gente. Em algum momento da nossa vida, às vezes é um chefe, às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, e existem pessoas que são enviadas pelo mal para nos afligir, para nos oprimir. E nessa noite o Senhor quer falar exatamente com pessoas que estão sentindo esse tipo de perturbação, esse tipo de opressão, esse tipo de tristeza na alma causada pelo inimigo. Nós vamos orar no final desse culto e você vai ser liberto em nome de Jesus. Porque uma coisa é a opressão que o maligno causa em nós. Isso precisa ser batalhado, isso precisa ser vencido. A palavra de Deus diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E uma coisa, então, é a opressão, mas outra coisa é a depressão, é o abatimento. E esse abatimento acabou atingindo o profeta Elias, um profeta tão cheio do Senhor, um profeta com tantas experiências, E nós vamos ver por que isso aconteceu. Então estávamos lendo, que versículo? 5. Isso. Paramos no versículo 5, que diz que ele deitou e dormiu debaixo de um zimbro. O zimbro é um arbusto, é uma planta. Versículo 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. É interessante, o profeta Elias, eu acredito que ele tinha tanta intimidade com o Senhor, que apareceu um anjo na frente dele, ofereceu o pão, ele comeu e voltou a dormir. Eu acho que nenhum de nós faria isso. Mas ele estava com um sentimento na alma tão profundo, uma tristeza. Eu não sei quantos irmãos aqui já passaram por isso. Tem hora que você se cansa, você quer mais ser um espectador das coisas. Vê o que vai dar. Eu não quero me envolver mais, eu estou cansado. Às vezes porque a gente trabalhou e não teve reconhecimento. Às vezes porque a luta começa a ficar muito difícil. E isso é próprio da natureza humana, irmãos. Nós temos uma alma que é frágil, que ela sofre,
né, com as situações desse mundo. E é interessante que muitas vezes nós passamos por problemas muito difíceis, muito fortes, e resistimos. E daí vem um outro probleminha menor e nós esmorecemos. Né? Porque a alma do homem é uma coisa muito complexa. A palavra de Deus diz que Adão foi criado como alma vivente. Mas quando Adão pecou e morreu, né, espiritualmente, a alma do homem ficou desestruturada. É por isso que a gente vê que às vezes tem pessoas que têm problemas de ansiedade, têm problemas de pânico, de medo. Os irmãos sabem que eu trabalho com crianças e eu já não me surpreendo mais em ver crianças de 7, 8, 9 anos com depressão, com problemas realmente emocionais graves. Né? Mas isso não é para a gente se espantar, porque o mundo ele traz isso para a gente. O mundo hoje ele é feito de tal maneira que as nossas emoções, o nosso coração se torne abalado, a nossa carne seja mortificada muitas vezes com as situações. Né? É correria, é estímulo, é um consumismo, é tudo voltado para deixar a nossa alma, que deveria estar em paz, que deveria estar na presença do Senhor, angustiada, abalada. E Elias, apesar de ser um servo do Senhor, cheio do poder de Deus, profeta de Deus, ele era, como diz em Tiago, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era também, como diz o apóstolo Paulo, um vaso de barro. Né? O tesouro que tem dentro de nós, o tesouro que tem dentro de você é precioso, mas o vaso é de barro. Né? O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, mas a nossa estrutura é frágil. E muitas vezes nós nos abalamos com as circunstâncias, né? E é o que aconteceu aqui com o profeta Elias. E uma coisa bastante interessante é que ele viu junto à cabeceira, né, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Né? O que isso fala para nós? Isso fala de sustento. Isso fala do próprio pão da vida, que é Jesus. Então a primeira coisa que isso aqui já nos ensina é que há momentos que a gente tem que parar e que a gente tem que se alimentar do Senhor. A gente tem que olhar para Jesus, a gente tem que renovar as nossas forças no Senhor. Né? Não é tirar férias, não é descansar, não é dormir. Tem gente que muitas vezes usa esse tipo de argumento. Eu estou precisando, eu não estou bem, eu preciso descansar. Não é isso que vai curar a tua alma. Quem vai curar a tua alma é o sustento que vem do Senhor. Amém? Quem vai curar a tua alma é a palavra de Deus, é a ministração do poder de Deus sobre a tua vida. Né? Aqui o anjo deixou tudo o que ele precisava. Né? Deixou pão, deixou água, né? 2 símbolos do Senhor Jesus. Né? Porque Deus sabe exatamente o que precisa a nossa alma. Né? A palavra de Deus diz em Isaías, né? Por que gastais dinheiro naquilo que não pode saciar? Não é ganhar dinheiro que sacia a nossa alma, que deixa a gente em paz. O que deixa a gente em paz é estar em comunhão com o Senhor, é estar em comunhão com os irmãos. Né? Sempre que me falam de brasa, eu lembro daquela história do braseiro, né? E a gente precisa estar na comunhão com os irmãos. O profeta Elias aqui estava tão amargurado, coitado, que ele deixou até o moço, que era o companheiro dele, no caminho. Mas nós precisamos orar uns pelos outros. A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros para que sareis. E o Senhor quer derramar alegria nessa noite. Os irmãos concordam que Jesus era alegre? Quem acha que Jesus era alegre? Amém. Eu não sei se ele era assim, tipo o irmão Paulo, assim, que está sempre contando uma piada, né? Mas com certeza Jesus era alegre, porque a palavra de Deus diz que o Senhor o ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Se nós queremos ser como Jesus, a gente tem que ser alegre. Nós temos que ter o fruto do Espírito, que é a alegria. Né? Eu não estou falando aqui, esses dias atrás a minha esposa recebeu um CD, e que ali dizia que o cristão não pode ser pobre, não pode ficar doente, né? Uma série de besteiras dessas. Não estou dizendo isso, irmãos. Mas a gente tem que lutar contra tudo que vem tirar nossa paz. Se você está no emprego, se você está trabalhando demais e você não consegue ter paz, você tem que lutar contra isso.
Se você está numa situação, morando em algum lugar, ou qualquer coisa desse tipo, que está tirando a tua paz, você tem que pelejar. Porque o Senhor, Ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E essa paz o mundo não pode tirar. Então, se a gente começa a perder a paz, começa a ficar angustiado, começa a ficar aflito, é hora da gente buscar o Senhor, é hora da gente se alimentar das coisas do Senhor. E é interessante que o anjo avisou ele, levanta e come, no capítulo 7. Desculpa, no versículo 7. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E, irmãos, às vezes o Senhor nos coloca em uma situação de descanso por alguns dias. Eu já tive essa experiência. E o que é pior, às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas às vezes o Senhor te deixa um pouquinho de molho, te deixa numa posição de descanso. Não é por muito tempo, não é para você ficar preguiçoso, mas é porque você precisa se alimentar, porque a caminhada é longa. O versículo 8 diz que ele levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. O Senhor quer te alimentar hoje, e o Senhor quer que você busque provisão, porque você não sabe os dias que virão. A gente não sabe o que pode mudar o regime político, a gente não sabe o dia de amanhã, irmãos. Por isso a gente tem que abastecer a nossa vida com a palavra de Deus, com alimento espiritual, com unção, com o poder de Deus, para a gente aguentar a caminhada. Senão você vai passar fome no meio da caminhada. Se você, por algum motivo, e não precisa mudar o regime político, mas às vezes você está num emprego que você não pode vir no culto, ou você precisa fazer uma viagem, e se você está abastecido, você sobrevive. Se você não se abastece, se você não economizou, não poupou, o crente também poupa, também economiza. Se você não se guardou, não depositou o teu nutriente, você vai passar fome, você vai se desestruturar. Então o Senhor quer nos ensinar, na hora que as coisas estão bem, na hora que você de repente está em paz, está com a tua vida redonda, não fica achando que vai ser sempre assim. E também não fica querendo correr atrás de alguma coisa, tem que fazer, tem que me agitar, eu já fui tão útil, agora estou parado. Não é isso que Deus quer. O que o anjo falou para Elias é, come, porque o caminho vai ser longo. Você vai ter que camelar bastante por aí. E vamos continuar então no versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele, muitas vezes, Ele fala conosco, Ele quer ter a comunhão conosco, e Ele te dá a graça de colocar o teu problema para fora. Não sei quantos irmãos já passaram por isso, às vezes você está orando e o Senhor mesmo te leva a pôr para fora o que você está passando. Então aqui com Elias ele fala, Elias, o que está acontecendo? O que você está fazendo aí? Então Elias começa, como a gente diz, derramar diante do Senhor. Olha, só sobrou eu já fiz tanto pelo Senhor, e mataram todo mundo, só sobrou eu. Essa era a queixa de Elias. E o que é interessante, irmãos? Deus não chegou depois disso e falou, então vem cá, Elias, senta aqui que eu vou fazer um cafuné em você, Deus não tem filhos mimados, irmãos. Deus não tem filhos mimados. Se você ficar com autocomiseração, se você ficar com pena de você mesmo, Deus não vai entrar nisso. Você vai cair do cavalo. Deus não quer isso da gente. O Senhor me falou esses tempos atrás, numa palavra bem forte, que a carne para nada aproveita. Toda vez que a gente acha assim, mas eu estou trabalhando demais, eu mereço
eu mereço um descanso, eu mereço gastar um pouco comigo mesmo, eu mereço pensar. Toda vez que você pensa isso, você está assim, um passinho para pecar. Né? Porque não é esse o sentimento que o Senhor quer que você tenha. O Senhor não quer que você entre nessa coisa de ficar choramingando, de ficar com pena de você mesmo. O Senhor quer que você se levante. O Senhor quer que você tome uma posição. E é o que ele fala aqui, no versículo 11. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio, um sussurro tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu pano, e saindo pôs à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Essa passagem aqui fala do poder de Deus. Né? Havia um vento, depois havia um terremoto, e havia um fogo. Né? E talvez isso daí nos lembre até como é que estava a alma de Elias. Ali ela estava perturbada, ela estava num terremoto, ela estava agitada. E às vezes a gente está com problemas e a gente vai, eu vou ouvir um profeta de Deus, eu vou ouvir um CD, eu vou ouvir alguma coisa, mas não é isso que consola a tua alma. Né? E logo em seguida vem um sussurro, tranquilo e suave. Esse sussurro é o falar do Espírito Santo no teu coração. O Espírito Santo ele fala de uma forma doce, ele não entra, ele não te expõe, ele não te humilha, mas ele vem e ele sabe chegar aonde você precisa ser tratado, só que você precisa ouvi-lo. E esse som, esse sussurro que Elias ouviu falava assim, que fazes aqui, Elias? E a pergunta que o Senhor faz para nós hoje, o que você faz aonde você está? O que você faz dentro da caverna? Será que foi aí que o Senhor te colocou? Será que você está no lugar que o Senhor te colocou? Ou será que você está acomodado? Será que você está abatido? E você já perdeu o foco que o Senhor tem para você? O Espírito Santo fala hoje para você que está triste, que está cansado. O Senhor fala, sai da caverna em nome de Jesus. Vem para fora porque o Senhor tem mais para te dar. O Senhor tem coisas novas para fazer com a tua vida. E é assim que ele fala para Elias aqui. Elias novamente com aquela queixa. Senhor, tenho sido em extremo zeloso pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O Senhor mandou Elias vir para fora, sabe para dizer o quê? Dizer que ele ia restaurar o ministério dele. Dizer que ele tinha uma obra ainda na vida dele, dizer que o Senhor ainda ia usá-lo muito, apesar dele estar pedindo a morte, apesar dele achar que já não dava mais nada, não dava certo. E isso nos ensina, irmãos, a hora que nós somos realmente curados, é a hora que nós voltamos a nos envolver com a obra do Senhor. É a hora que nós voltamos a tomar o lugar que o Senhor um dia nos deu. Porque o Senhor nos dá um lugar e nós podemos sair daquele lugar. Né? O Senhor nos coloca numa posição, mas se a gente não cuida, se a gente não é fiel, o Senhor pode nos tirar dali. Mas quando você volta a se encaixar no propósito de Deus, então o Senhor te cura. Eu tive, há uns meses atrás, essa experiência de... Parece que eu não conseguia orar, não conseguia ter prazer nas coisas do Senhor. E graças a Deus o Senhor me restaurou. E o Senhor, Ele cura na medida que você começa
a trabalhar na obra dele, na medida que você começa a ser útil, a orar pelos outros. Você está com problema, você está angustiado, está com depressão, começa a orar pelos outros, começa a ser útil na mão de Deus, começa a se envolver com o problema do teu próximo, e o Senhor vai restaurando a tua alma. A palavra de Deus diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E é quando a gente está dentro da lei, quando a gente está dentro do propósito do Senhor, é que o Senhor completa a cura no nosso coração. Amém? Eu gostaria então que vocês meditassem então em 3 aspectos aqui. Em primeiro lugar, ali no começo, né, se você está realmente abatido, se você está sentindo que está sendo oprimido, faça um propósito com o Senhor nessa noite. Lute para o Senhor desfazer toda opressão, toda obra maligna na tua vida. Faça um propósito nessa noite. Se você está sentindo tristeza no coração, abatimento na alma, né? Não estou dizendo que você talvez não precise procurar um médico, que você não precise tomar algum remédio, mas eu sei que tudo isso não vai ser suficiente. Se você não buscar a palavra de Deus, se você não buscar uma meditação com o Senhor. E terceiro lugar, o que Deus pede? Ele pede um passo de fé. O Espírito Santo hoje ele te convida, olha, você quer sair dessa posição que você está? Você quer ter a tua vida restaurada hoje? Então dê um passo de fé. Vem na direção do Senhor. Não fica se escondendo no meio do teu problema, não fica naquela fuga que às vezes a gente faz. Mas venha, tome um passo de fé diante do Senhor. Coloque diante dele a tua vida, assim como o profeta Elias colocou a vida dele na presença do Senhor, se derramou diante do Senhor. Faça isso. Faça isso. Tem um tempo, né? Nós vamos orar daqui a pouco, mas tem um tempo na tua casa, na intimidade com o Senhor, para ouvir o Espírito Santo, que Ele vai te consolar. Em nome de Jesus. Os irmãos do grupo de louvor podem vir à frente um minuto? Fecha os teus olhos. Coloque a tua vida na presença do Senhor. Os irmãos vão estar louvando aqui para a gente poder ter liberdade de sondar a nossa vida. Porque a palavra de Deus ela faz exatamente isso. Ela nos mostra a vontade de Deus para nós. E ao mesmo tempo ela